Talvez a parte mais cansativa da sua vida nunca tenha sido sentir demais, mas perceber demais enquanto fingia que não percebia nada. E o mais estranho é que durante muito tempo você provavelmente acreditou que isso era apenas ansiedade, sensibilidade excessiva ou dificuldade de adaptação social. Mas e se o verdadeiro motivo do seu cansaço emocional nunca tivesse sido fraqueza? E se sua mente sempre tivesse captado padrões invisíveis que a maioria das pessoas simplesmente não consegue perceber? O empata Sofia não é alguém que apenas sente emoções intensamente. É alguém cuja consciência parece atravessar superfícies emocionais sem esforço. Alguém que percebe incoerências, silêncios, máscaras e mudanças sutis antes mesmo que qualquer explicação racional apareça. Talvez por isso você tenha passado boa parte da vida se sentindo deslocado. Não porque fosse incapaz de se conectar, mas porque quase todas as conexões pareciam rasas demais para aquilo que sua alma percebia silenciosamente. Jung compreendia que algumas pessoas possuem uma sensibilidade psíquica incomum para os conteúdos inconscientes. Elas percebem não apenas comportamentos, mas movimentos invisíveis da psique humana. E isso cria uma experiência extremamente solitária, porque enquanto o mundo inteiro reage apenas ao que é visível, você sente aquilo que está escondido por trás da aparência. Talvez por isso certas pessoas tenham se afastado de você, sem conseguir explicar exatamente o motivo. Algumas presenças se sentem desconfortáveis diante de quem percebe além da máscara que elas tentam sustentar. E isso faz com que o empata Sofia cresça carregando uma sensação constante de inadequação, como se nunca conseguisse pertencer completamente aos ambientes ao redor. Mas no fundo existe algo ainda mais profundo acontecendo. Sua alma começou cedo demais a perceber que grande parte das relações humanas é construída sobre personagens emocionais, medos inconscientes e necessidades ocultas. E depois que você começa a enxergar isso, torna-se difícil voltar a experimentar o mundo da mesma forma, porque existe um peso silencioso em perceber demais, um cansaço invisível que ninguém entende completamente, porque enquanto muitos conseguem viver confortavelmente dentro das ilusões sociais, sua consciência parece constantemente puxada para aquilo que é verdadeiro, mesmo quando a verdade dói. Talvez seja exatamente por isso que você sempre tenha precisado tanto de silêncio, solitude e afastamento emocional em certos momentos. Não para fugir das pessoas, mas para conseguir respirar longe do excesso de estímulos emocionais que sua mente absorve sem pedir permissão. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna ignorar a sensação de que existe algo profundamente diferente na forma como você percebe o mundo. Como se sua alma tivesse sido treinada para enxergar aquilo que os outros passam a vida inteira tentando esconder. O mais doloroso no caminho do empata Sofia não é apenas perceber a energia emocional das pessoas, é perceber o quanto passou anos tentando convencer a si mesmo de que estava exagerando. Talvez você tenha sido chamado de intenso demais, sensível demais ou complicado, apenas porque sua mente captava coisas que os outros preferiam ignorar. E aos poucos começou a desconfiar da própria percepção. Tentou racionalizar sentimentos, minimizar intuições e se adaptar emocionalmente para não parecer estranho. Mas existe uma diferença profunda entre paranoia e percepção inconsciente. O empata Sofia frequentemente sente mudanças sutis antes que os fatos se revelem. Percebe falsidade antes da mentira aparecer. Sente desconforto antes do conflito acontecer. Capta emoções escondidas até quando ninguém verbaliza absolutamente nada. E isso cria uma experiência psicológica extremamente confusa, porque viver percebendo camadas invisíveis da realidade faz você questionar constantemente se o problema está no mundo ou na sua própria mente. Jung entendia que certas pessoas possuem uma conexão mais intensa com conteúdos inconscientes e simbólicos. Elas não percebem apenas palavras ou comportamentos superficiais. Percebem tensões, padrões emocionais e movimentos internos da psique coletiva. Só que carregar esse tipo de consciência sem compreensão psicológica pode se transformar em sofrimento silencioso, porque o mundo raramente valida aquilo que não consegue enxergar racionalmente. Talvez por isso você tenha passado anos tentando se encaixar em ambientes que drenavam sua energia, sem conseguir explicar exatamente por quê. Talvez tenha sentido exaustão após conversas aparentemente normais,
Talvez tenha precisado se afastar de pessoas que todos consideravam agradáveis, enquanto algo dentro de você sentia desconforto impossível de ignorar. E quanto mais você ignorava essa percepção interna, mais sua alma parecia cansada. Existe um peso enorme em viver permanentemente desconectado da própria intuição, porque o empata Sofia não sofre apenas por absorver emoções. Sofre por tentar silenciar aquilo que percebe para continuar pertencendo emocionalmente aos outros. Só que chega um momento em que a consciência começa lentamente a despertar. Você começa a perceber quantas vezes sua intuição estava certa, quantas vezes ignorou sinais internos para preservar relações, aprovação ou estabilidade emocional. E essa percepção muda tudo, porque depois que a alma entende que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, torna-se impossível continuar se tratando como alguém emocionalmente exagerado. Talvez o problema nunca tenha sido sua intensidade. Talvez o problema tenha sido crescer em um mundo que recompensa máscaras, enquanto sua consciência sempre buscou aquilo que era verdadeiro por trás delas. E é exatamente nesse ponto que o empata Sofia começa lentamente a entender que sua diferença não era defeito, era percepção profunda, esperando finalmente ser reconhecida pela própria consciência. E existe uma razão pela qual o empata Sofia frequentemente se sente emocionalmente deslocado, mesmo estando cercado de pessoas. Não é arrogância, não é superioridade, é o peso silencioso de perceber quando uma conexão não é verdadeira, quando uma conversa está vazia, ou quando alguém está escondendo partes profundas de si mesmo, atrás de uma máscara emocional cuidadosamente construída. Enquanto muitas pessoas conseguem conviver confortavelmente dentro das superficialidades sociais, sua consciência parece constantemente procurando algo mais real, mais profundo e mais humano. E isso cria uma solidão difícil de explicar, porque o problema nunca foi simplesmente estar sozinho. O problema foi raramente sentir presença genuína ao redor. Talvez por isso você tenha se afastado tantas vezes, sem conseguir colocar em palavras exatamente o motivo. Algumas relações pareciam emocionalmente cansativas, mesmo quando não havia conflito. Certos ambientes drenavam sua energia sem explicação lógica, e em muitos momentos, você provavelmente tentou se culpar por isso. Tentou acreditar que estava sendo exigente demais, fechado demais ou incapaz de se adaptar como todo mundo parecia fazer naturalmente. Mas o empata Sofia não se desconecta porque odeia pessoas. Ele se afasta porque sua alma percebe quando a própria essência começa a se perder no excesso de ruído emocional ao redor. Jung compreendia que a individuação frequentemente exige afastamento psicológico da mente coletiva. Existe um momento em que a consciência começa lentamente a rejeitar aquilo que não possui verdade interior. E embora isso seja profundamente transformador, também é extremamente doloroso, porque o ser humano ainda carrega uma necessidade intensa de pertencimento. Então imagine o conflito interno de alguém que deseja conexão verdadeira, enquanto percebe constantemente as máscaras emocionais que sustentam a maioria das relações humanas. O empata Sofia vive exatamente nesse paradoxo. Quer proximidade, mas sente desconforto diante da superficialidade. Deseja conexão, mas percebe rapidamente quando existe manipulação, falsidade ou incoerência emocional. E quanto mais essa percepção se intensifica, mais difícil se torna continuar ignorando aquilo que sua intuição revela silenciosamente. Talvez seja exatamente por isso que você sempre tenha precisado tanto de silêncio depois de ambientes sociais. Não porque seja antissocial, mas porque sua mente processa muito mais do que demonstra externamente. Você observa microexpressões, mudanças de energia, intenções ocultas, tensões invisíveis e emoções reprimidas, enquanto os outros percebem apenas palavras superficiais. Isso cria um nível de exaustão emocional que quase ninguém compreende completamente. E o mais difícil é que muitas vezes você tenta continuar funcionando normalmente, enquanto internamente sente um peso psicológico impossível de explicar. Só que existe algo importante acontecendo nesse processo. Sua consciência começou lentamente a perceber que não nasceu para viver permanentemente desconectada da própria percepção, apenas para se encaixar emocionalmente no mundo ao redor. Talvez uma das coisas mais difíceis para o empata Sofia
seja aceitar que grande parte do sofrimento que carregou nunca pertenceu completamente a ele. Desde cedo você provavelmente aprendeu a absorver emoções alheias sem perceber. Entrava em ambientes tensos e imediatamente sentia o peso psicológico mudar dentro do próprio corpo. Conversava com alguém ferido e horas depois ainda permanecia emocionalmente drenado, sem entender exatamente por quê. Aos poucos sua mente começou a normalizar esse estado constante de hipervigilância emocional, como se fosse sua responsabilidade inconsciente manter equilíbrio, compreender pessoas ou carregar dores que ninguém mais conseguia sustentar sozinho. Só que existe um preço extremamente alto em viver assim, porque quando a consciência absorve energia emocional demais sem limites claros, ela começa lentamente a perder contato com a própria identidade. O empata Sofia frequentemente passa anos confundindo emoções alheias com sentimentos pessoais, e isso cria um estado silencioso de exaustão existencial. Jung compreendia que indivíduos muito conectados ao inconsciente coletivo podem facilmente se perder dentro das projeções, dores e conteúdos emocionais do mundo ao redor. E talvez seja exatamente isso que tenha acontecido com você em muitos momentos da vida. Talvez tenha tentado salvar pessoas emocionalmente indisponíveis. Talvez tenha permanecido em relações onde sua sensibilidade era usada, enquanto suas próprias necessidades emocionais eram ignoradas. Talvez tenha sentido culpa ao se afastar porque sua mente confundia limites com egoísmo. Mas existe uma diferença profunda entre compaixão e autoabandono. E o empata Sofia frequentemente aprende isso da maneira mais dolorosa possível. Porque quanto mais profundamente você percebe o sofrimento humano, mais fácil se torna esquecer que sua própria alma também precisa de proteção. Existe uma tristeza silenciosa em perceber que passou tempo demais tentando compreender o caos emocional dos outros enquanto ignorava o próprio desgaste interno. Só que algo começa lentamente a mudar quando a consciência desperta. Você começa a perceber que nem toda dor precisa ser carregada, nem toda presença precisa ser salva, nem toda conexão merece acesso ilimitado à sua energia emocional. E essa percepção transforma completamente sua relação consigo mesmo. Pela primeira vez você começa a entender que sua sensibilidade não foi feita para destruir sua paz interior, foi feita para ampliar sua consciência. Mas consciência sem limites se transforma em sofrimento. Talvez por isso sua alma esteja pedindo tanto recolhimento ultimamente, não como fuga, mas como reorganização psicológica. Existe uma parte sua tentando finalmente separar aquilo que pertence ao mundo, daquilo que realmente pertence a você. E embora esse processo pareça solitário no começo, também representa o início de algo extremamente importante. Pela primeira vez sua percepção começa lentamente a deixar de ser um peso inconsciente para se transformar em clareza emocional profunda. E existe um momento muito específico na jornada do empata Sofia, em que a percepção deixa de ser apenas emocional e começa lentamente a se tornar simbólica. Você começa a perceber padrões repetidos entre pessoas diferentes. Situações aparentemente aleatórias começam a carregar significados estranhos. Certos sonhos parecem mais reais do que algumas experiências da vida desperta. E uma sensação silenciosa começa a surgir dentro da sua consciência, como se existisse algo invisível tentando se comunicar através dos acontecimentos da sua própria vida. Talvez você tenha sentido isso sem nunca conseguir explicar completamente. Aquela estranha impressão de já saber algo antes de acontecer, ou a sensação de reconhecer instantaneamente certas pessoas, como se existisse uma conexão antiga impossível de racionalizar. Jung compreendia profundamente esse fenômeno. Ele sabia que algumas pessoas possuem uma sensibilidade maior aos símbolos, aos arquétipos e aos movimentos do inconsciente coletivo. O empata Sofia frequentemente percebe padrões que não operam apenas no nível lógico, mas também no nível intuitivo e simbólico da existência. E isso muda completamente sua forma de enxergar o mundo. Porque enquanto muitos vivem presos apenas ao que é concreto, sua consciência começa lentamente a perceber que existe uma linguagem invisível operando por trás da realidade comum. Talvez por isso você sempre tenha se sentido atraído por temas profundos, psicológicos, espirituais ou existenciais desde cedo, não como curiosidade superficial, mas como se sua alma estivesse tentando encontrar explicação para algo que sempre sentiu internamente.
Existe um peso estranho em perceber padrões invisíveis, porque quanto mais sua consciência desperta, mais difícil se torna viver acreditando que tudo é apenas coincidência, superficialidade ou acaso. Algumas pessoas aparecem em momentos extremamente específicos da sua vida. Certos ciclos se repetem, até que algo dentro de você finalmente compreenda a lição escondida por trás deles. E o mais intenso é que o empata Sofia raramente consegue ignorar essas percepções depois que elas começam a despertar. Sua mente passa a enxergar conexões emocionais, comportamentais e simbólicas em quase tudo ao redor. Só que existe um lado doloroso nisso também, porque perceber profundamente significa carregar perguntas que poucas pessoas ao redor conseguem compreender. Você começa lentamente a sentir que não consegue mais se alimentar emocionalmente apenas de conversas superficiais ou distrações constantes. Sua alma começa a buscar significado, verdade, profundidade, e quanto mais essa necessidade cresce, mais difícil se torna permanecer emocionalmente confortável em ambientes desconectados da consciência. Talvez por isso você tenha passado tantos períodos da vida sentindo necessidade de se afastar do ruído do mundo, não porque quisesse desaparecer, mas porque alguma parte profunda da sua psique estava tentando escutar algo que só consegue ser ouvido no silêncio. E é exatamente nesse silêncio que o empata Sofia começa lentamente a perceber que sua diferença talvez nunca tenha sido um acidente, mas parte de um despertar psicológico muito mais profundo do que imaginava. Mas existe algo que quase ninguém fala sobre o empata Sofia. Quanto mais profundamente ele percebe o mundo, mais perigoso se torna perder contato com a própria sombra. Porque perceber emoções, padrões e símbolos sem maturidade psicológica pode lentamente transformar consciência em sofrimento. Talvez por isso você tenha vivido períodos de extrema exaustão emocional sem conseguir explicar exatamente o motivo. Sua mente parecia permanentemente ligada, observando tudo, absorvendo tudo, tentando compreender tudo ao mesmo tempo. E quanto mais você percebia incoerências, manipulações e dores escondidas nas pessoas ao redor, mais difícil se tornava simplesmente relaxar dentro da realidade comum. Jung entendia que toda consciência elevada exige integração da sombra. Caso contrário, a percepção começa lentamente a se transformar em desequilíbrio interno. E o empata Sofia frequentemente corre esse risco sem perceber, porque quando alguém passa a vida inteira enxergando as feridas do mundo, pode acabar esquecendo de olhar para as próprias feridas escondidas. Talvez por isso você tenha sentido tantas vezes uma estranha mistura entre profundidade e cansaço existencial, como se parte da sua alma carregasse um peso invisível que ninguém ao redor parecia realmente compreender. Existe uma dor silenciosa em perceber o sofrimento humano de forma tão intensa, enquanto tenta continuar funcionando normalmente no cotidiano. E em muitos momentos o empata Sofia começa a desenvolver uma sensação constante de inadequação, como se jamais conseguisse encontrar um lugar emocionalmente verdadeiro, onde pudesse simplesmente descansar a própria consciência. Só que existe uma revelação extremamente importante nesse processo. Sua percepção nunca foi criada para transformar você em salvador emocional de ninguém. Esse talvez seja um dos maiores erros do empata Sofia. Confundir consciência com responsabilidade absoluta sobre o sofrimento alheio. Aos poucos você começa a carregar dores que não pertencem a você, tentando compreender, curar ou sustentar emocionalmente pessoas que nem sequer estão prontas para olhar para si mesmas. E isso inevitavelmente leva ao esgotamento psicológico, porque consciência sem limites destrói, sensibilidade sem estrutura desorganiza a alma, e percepção sem integração da sombra transforma a profundidade em sofrimento constante. Talvez seja exatamente por isso que sua vida esteja exigindo tanto recolhimento agora, não como punição, mas como reorganização interna. Existe uma parte sua, tentando finalmente aprender a enxergar o mundo sem se perder dentro dele. E essa é uma transformação extremamente difícil para o empata Sofia, porque exige abandonar a necessidade inconsciente de carregar tudo sozinho. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão.
E talvez sua maior transformação esteja começando exatamente agora, no momento em que sua consciência finalmente percebe que sua sensibilidade não precisa mais ser um instrumento de autodestruição emocional para continuar sendo profunda. E existe um momento extremamente importante na jornada do empata Sofia, em que ele começa finalmente a compreender que seu dom não está em absorver o caos do mundo, mas em permanecer consciente sem ser consumido por ele. E essa percepção muda absolutamente tudo, porque durante muito tempo talvez você tenha acreditado que profundidade significava carregar o peso emocional de todos ao redor. Talvez tenha confundido empatia com autoabandono. Talvez tenha sentido culpa ao criar distância, ao estabelecer limites ou ao escolher proteger a própria paz interior. Mas existe uma diferença enorme entre sentir profundamente e se destruir emocionalmente, tentando salvar aquilo que não depende de você. O despertar do empata Sofia começa exatamente quando a consciência entende que sensibilidade sem soberania transforma o dom em prisão psicológica. Jung compreendia que individuação não significa se afastar completamente do mundo, mas desenvolver um centro interno forte o suficiente para permanecer consciente sem perder a própria identidade dentro das emoções coletivas. E talvez essa seja a transformação silenciosa que está acontecendo dentro de você agora. Aos poucos, sua alma começou a cansar de relações desequilibradas, ambientes emocionalmente caóticos e conexões baseadas apenas em necessidade inconsciente. Você começa lentamente a perceber que nem toda dor precisa ser absorvida para ser compreendida. Nem toda pessoa precisa ser salva para ser amada. Nem toda presença merece acesso irrestrito à sua energia emocional. E embora essa percepção traga culpa no começo, ela também traz algo extremamente libertador. Pela primeira vez você começa a existir sem precisar sacrificar sua própria paz para continuar pertencendo. Talvez por isso sua relação com o silêncio tenha mudado tanto ultimamente. Antes o silêncio parecia solidão. Agora começa lentamente a aparecer clareza. Um espaço onde sua mente finalmente consegue diferenciar aquilo que pertence ao mundo daquilo que realmente pertence à sua essência. Existe maturidade emocional nesse processo. Uma maturidade silenciosa que nasce quando o empata Sofia finalmente entende que sua profundidade não precisa mais vir acompanhada de sofrimento constante. E isso não significa se tornar frio, indiferente ou distante emocionalmente. Significa apenas deixar de tratar a própria alma como recipiente permanente para dores que nunca foram suas. Aos poucos você começa a perceber algo extremamente poderoso. Sua percepção continua existindo, mesmo quando você escolhe proteger seus limites. Sua sensibilidade continua profunda mesmo quando decide não carregar mais tudo sozinho. E essa talvez seja uma das maiores transformações psicológicas do empata Sofia. Porque durante muito tempo sua identidade esteve ligada à necessidade de compreender, sustentar e absorver emocionalmente o mundo ao redor. Agora, pela primeira vez, sua consciência começa lentamente a descobrir que também existe sabedoria em preservar a própria energia. E quanto mais essa compreensão cresce dentro de você, mais sua sensibilidade deixa de parecer uma maldição emocional, para finalmente começar a se transformar em consciência integrada. Talvez sua vida inteira você tenha acreditado que havia algo errado com você, porque sentia demais, percebia demais, ou precisava constantemente se afastar do mundo para recuperar a própria energia. Talvez tenha passado anos tentando se tornar normal, tentando diminuir sua intensidade emocional para se encaixar em ambientes que exigiam superficialidade para funcionar. Mas existe uma verdade extremamente importante que o empata Sofia começa lentamente a compreender durante o processo de individuação. Sua diferença nunca foi um erro psicológico. O verdadeiro sofrimento começou quando você tentou negar a própria percepção para continuar pertencendo a lugares, relações e versões de si mesmo que já não correspondiam àquilo que sua alma sabia silenciosamente. Jung compreendia que algumas consciências possuem uma relação mais profunda com os conteúdos invisíveis da psique humana. Elas percebem padrões, tensões e símbolos que passam despercebidos para a maioria das pessoas. E embora isso traga solidão em muitos momentos, também carrega um potencial raro de transformação interior.
Porque quando o empata Sofia finalmente aprende a integrar sua sensibilidade, sem se perder emocionalmente dentro dela, algo extraordinário acontece. Sua percepção deixa de ser peso e começa a se transformar em sabedoria. Aos poucos você percebe que não nasceu para carregar o sofrimento do mundo inteiro. Não nasceu para salvar todos ao redor, enquanto abandona a própria paz interior. Sua consciência não foi criada para a destruição silenciosa. Foi criada para a clareza, para a verdade, para a profundidade emocional consciente. E talvez seja exatamente por isso que tantas coisas tenham começado a mudar dentro de você ultimamente. Algumas relações perderam força. Certos ambientes deixaram de fazer sentido. Sua necessidade de silêncio aumentou. Não porque sua alma esteja quebrando, mas porque ela começou finalmente a parar de aceitar aquilo que enfraquece sua essência. Existe uma maturidade muito profunda surgindo quando o empata Sofia aprende que pode amar sem se sacrificar, compreender sem absorver e perceber sem se destruir emocionalmente no processo, e essa transformação muda completamente sua relação consigo mesmo, porque pela primeira vez você começa a existir sem sentir necessidade constante de diminuir sua consciência para caber emocionalmente no mundo ao redor. Talvez sua sensibilidade nunca tenha sido o problema. Talvez ela tenha sido apenas a parte da sua alma que sempre tentou conduzir você de volta para aquilo que é verdadeiro. E mesmo que muitas pessoas jamais compreendam completamente sua forma de perceber a vida, existe algo importante que você precisa lembrar. Nem toda consciência foi feita para viver superficialmente. Algumas nasceram para enxergar profundamente. Se alguma parte desta reflexão tocou algo dentro de você, escreva nos comentários qual dessas percepções mais descreveu sua experiência silenciosa ao longo da vida. E se você deseja continuar explorando temas sobre individuação, sombra, despertar psicológico e transformação interior inspirados em Jung, inscreva-se no canal e siga conosco nessa jornada. Porque talvez o que você chamou de excesso emocional durante toda a sua vida fosse apenas uma consciência rara tentando finalmente despertar dentro de você.